Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando nossa transmissão ao vivo. Hoje nós vamos transmitir lá pelo YouTube. Aqueles que têm o Facebook também receberão o link pelo Facebook para poder participar da nossa reunião de oração com o estudo bíblico. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que são membros, fazem parte da Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, e também aqueles que nos assistem nesse canal. Que seja um momento especial de louvor, adoração, de oração, gratidão e também de ouvir a mensagem do Senhor. Hoje eu começo dirigindo o trabalho, o pastor Rafael irá conduzir alguns louvores a Deus e também depois entregará uma mensagem sobre as parábolas de Jesus, a parábola do joio e do trigo. Não perca! Nós teremos tudo isso hoje aqui no nosso canal da Igreja Presbiteriana do Bom Pastor. Vamos aí entrando, nós vamos verificando a chegada de todos para podermos então iniciar o nosso culto. Todos os irmãos que fazem parte aí da nossa igreja e que tem acompanhado as nossas transmissões, e você também que ouve a nossa transmissão pela primeira vez, vai entrando aí, dando o seu alô, e nós também iremos colocar a sua oração, se você tem algum motivo de agradecimento e também de pedido para a gente poder interceder junto com toda a Igreja Presbiteriana do Bom Pastor. Não deixe de colocar aí seu pedido, a sua oração, para que a gente possa, nesse momento, buscar a face de Deus. Nós queremos agradecer os irmãos pela participação nesse período de isolamento, quarentena. Temos tido uma audiência muito boa, toda a igreja, tendo notícia, tem participado das nossas transmissões, e isso é muito bom. Mesmo com a distância, nós temos tido participações, inclusive de semana como hoje, uma participação maior do que as pessoas que poderiam chegar até a igreja no horário de culto. Muitas pessoas vinham dos seus trabalhos e acabavam tendo dificuldade de chegar à igreja no horário de culto. E a partir dessa experiência de transmissão ao vivo, os irmãos têm entrado nas suas próprias casas, e isso tem servido para haver uma participação maior de pessoas que não conseguiam fazê-lo quando nossas reuniões eram presenciais. Por isso, se Deus permitir, em breve voltaremos a ter as reuniões presenciais, assim que acabar as restrições de isolamento, e aí nós iremos prometemos que vamos procurar continuar essas lives para que pessoas que realmente não têm condições de vir à igreja possam acompanhar do seu trabalho, nos horários vagos, e da sua casa, assim recebendo a porção da palavra de Deus também, recebendo as orações, louvando a Deus conjuntamente com a igreja, e fazendo parte do povo de Deus, do corpo de Cristo. E nessa parte inicial, nós queremos ler com vocês a palavra de Deus, que se encontra registrada no Salmo de número 67. É um período de oração, temos feito uma campanha de oração na nossa igreja. Essa campanha de oração é um relógio que nós fazemos nas 24 horas do dia, desde a meia-noite. Eu começo, depois o pastor Rafael entra, e assim os irmãos da igreja vão cada um ocupando um horário, pessoas ou famílias da igreja, e assim a gente preenche todos os horários das 24 horas do dia, intercedendo a Deus, especialmente para que Deus tenha graça e misericórdia da nossa vida nesse período de pandemia, na vida dos profissionais da saúde, as pessoas que estão na linha de frente, de segurança e tudo mais. E também que Deus tenha misericórdia dos governadores, que Deus dê sabedoria para que eles tomem sempre decisões para o bem do povo e que glorifique a Deus em primeiro lugar. Mas o Salmo de número 67, ele diz assim: Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua
salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Nessa parte de oração do nosso encontro semanal de quartas-feiras, nós queremos enfatizar a gratidão a Deus. Eu sei que temos muitos motivos, diante desta pandemia, de pedidos, né, de interceder a Deus por pessoas que precisam, mas nós queremos pensar um pouquinho diferente hoje. Nós queremos pedir aos irmãos que pensem em motivos de gratidão para iniciarmos. Né? Aquilo que Deus já tem feito na sua vida, aquilo que Deus já tem feito de bênçãos na igreja, aquilo que tem Deus feito de bênçãos diante dessa pandemia. Nós sabemos que há muitas notícias tristes, mas há muitas notícias boas também. Muitas curas, né? Remédios que estão sendo testados, estão tendo sucesso. Nós temos que agradecer a Deus, louvar a Deus, porque Ele tem agido. E isso nós não podemos deixar de mencionar no momento que nos voltamos a Deus em oração. Tanto pedimos, tanto buscamos, e agora temos que agradecer. Certamente vamos pedir bastante ainda, mas teremos sempre mais motivos para gratidão a Deus. Então coloque aí no canal o seu motivo de gratidão. Né? Nós queremos interceder agora no sentido de louvar a Deus e engrandecê-lo pelo que Ele já tem feito, pelas obras que Ele tem realizado de livramento, de providência na sua vida, na vida dos seus entes queridos, na igreja e também no meio da sociedade. Na nossa igreja a gente tem sempre colocado algumas metas, alguns planos, Deus tem abençoado. Agora há pouco, a nossa junta diaconal colocou lá o recolhimento de mantimentos de alimentos para a cesta básica. E nós temos tido aí um envolvimento geral da igreja muito significativo e já estamos formando as primeiras cestas básicas para pessoas que estão com dificuldade da igreja e de fora da igreja. Então, nós vamos nos engajar, estamos nos engajando nesse sentido para podermos, então, atender, né, pessoas que nessa hora estão sem salários, sem nenhum tipo de renda. Né? Nós que estamos ali em Arthur Alvim, Vila Inhocuné, temos uma comunidade grande em volta, né? Temos ali a comunidade de Vila Inhocuné, onde muitas pessoas ali têm dificuldade realmente de se manterem, e nós vamos buscar atender, na medida que nós conseguimos arrecadar, alimentos, mantimentos, para poder formar cestas e enviar a essas famílias. Então, se você quiser também fazer doações de alimentos, não é? Você pode escrever no nosso canal e colocar ali o seu contato de WhatsApp, ou contato, para não ficar tão... Pessoal, contato no Facebook, né, do Messenger, e assim nós entraremos em contato com você, e você morando na Redondeza, Zona Leste, a gente vai buscar a sua doação, tá certo? Ou se você tiver condições de levar até um dos pontos, né, que nós vamos recolher, a gente pode combinar isso particularmente, tá bom? Então, nós agradecemos aos irmãos que têm já contribuído, a Junta Diaconal da nossa igreja, que tem tomado essa iniciativa, parabenizamos os nossos irmãos, e todos aqueles que pudermos ajudar serão bem-vindos nessa hora. Vamos curvar as nossas frontes, buscar a Deus já em uma oração, então, e eu vou iniciar já com uma oração de gratidão, pelo que Deus tem feito. Eu ainda não sei o seu motivo de gratidão, depois nós vamos fazer uma relação e colocar no Facebook, no próprio YouTube e também no WhatsApp da igreja. Você poderá ver os motivos de gratidão, e nas nossas orações que fazemos todos os dias, nós iremos colocar diante de Deus a gratidão e também depois um motivo de pedido para que você tenha também, nós vamos dar a oportunidade. Feche seus olhos, vamos falar com Deus agora em uma palavra de oração. Deus amado, queremos louvar o Teu nome e engrandecer pelo privilégio que temos, ó Deus, de estar na Tua presença, poder buscar a Tua face e, ó Deus, em primeiro lugar, reconhecendo a Tua grandeza. O Senhor nos exorta na Tua palavra que devemos louvar o Teu nome, e todas as pessoas da terra devem fazer o mesmo,
Por isso, ó Deus, queremos, nesse momento de reunião, de oração, de estudo bíblico, primeiramente, ó Deus, agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem feito. Te louvamos, ó Deus, pelas pessoas que estão sendo curadas. Temos um número de centenas, ó Deus, já de milhares de pessoas curadas. Te louvamos, ó Deus, pelo empenho dos médicos, dos profissionais de saúde. Ó Deus, te louvamos pelos remédios que estão sendo usados. Ó Deus, pela bênção que o Senhor tem dado, de já nos dar elementos para poder cuidar da saúde das pessoas que sofrem com essa terrível pandemia. Ó Deus, te louvamos pelos livramentos que o Senhor tem dado, pela providência, ó Deus, do alimento que temos na nossa mesa, pela nossa casa que nos abriga, ó Deus, pela família que temos, ó Deus, pelos irmãos em Cristo, pelos amigos, ó Deus, tantas bênçãos que o Senhor tem dado, ó Deus, pela sua natureza que sempre nos abençoa e nos protege, ó Deus, sabemos que o Senhor tem um plano para tudo o que está acontecendo, queremos louvar e engrandecer o teu nome, porque o Senhor é Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Recebe a nossa gratidão, recebe também a gratidão de cada irmão, de cada querido que está colocando seu motivo de agradecimento a Deus nesse momento aí nas nossas relações, nos nossos meios sociais. A Deus, recebe o nosso louvor e são muitos mais os motivos para te agradecer. Então, louvado e engrandecido seja o Senhor, seja o teu nome. Recebe assim a nossa gratidão e o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar o pastor Rafael agora, que nós iremos cantar juntos aí. Melhor você cantar aí, Rafael. Não, pode cantar, pastor, também. E eu convido a todo mundo que cante conosco. Boa noite a todos, que Deus abençoe você que está conosco aqui, que Deus derrame graça sem medida sobre a sua vida. Esse cântico que ele diz: ao orar no Senhor, vem enchermos com o teu amor. Vamos orar ao Senhor por esse cântico. Amém. Nós não vamos nem colocar a letra, porque é uma música bem conhecida. Cante comigo. Ao orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo de esquecer cada dia nossas vidas em poderes transformar, refrigério da alma nos dá. E agora, como livrar, nos unimos a ti em oração. Quero convidar você, neste momento, mandar uma mensagem para quem você conhece e convidá-los para participar conosco desse momento de oração. Mande uma mensagem para ele. Diga: olha, nós estamos num momento de oração, de intercessão. Queremos nos colocar diante do nosso Deus para adorar e bendizer, porque só Ele é quem pode realmente dar solução para os nossos problemas. Adore ao Senhor. Faça isso. Dê agora um momento onde você vai convidar seus amigos para adorar, para bendizer. Faça isso neste momento. Nós vamos cantar mais uma vez, enquanto cantamos mais uma vez. Ao orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitar, esquecer cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem por transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Mais uma vez, a orar. A
nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Amém. Amém. Muito bem. Agora nós vamos partir para os motivos de intercessão, de oração, de clamor a Deus. Então coloque também agora seus motivos de intercessão, alguém que você sabe que está necessitando de uma bênção especial. Você também marque aí no canal, para a gente poder depois, relacionando, a gente poder interceder nas nossas orações nas 24 horas. Mas vamos colocar diante de Deus pela fé o seu pedido agora que você vai pôr. Temos muitos motivos ainda para interceder a Deus, né? Para que Deus continue derramando graças, a ponto de que, de fato, essa pandemia possa regredir em nosso país, com todos os meios aí que estão sendo usados, seja através dos meios de contenção, de confinamento, seja os meios também de ações médicas, no sentido de remédios, de meios de cuidados, né, com a saúde, para poder evitar a contaminação. Continuemos nos cuidando e continuamos cuidando dos outros. Isso tudo, claro, que depende da graça de Deus também. Se você tem alguém que você sabe que está enfermo e quer colocar, não deixe de colocar ali o seu pedido de oração. Nós temos também a preocupação, né, que está cada vez mais forte, maior, com aqueles que estão perdendo seus trabalhos, seus empregos, aqueles que estão sem rendas, né, muitos profissionais liberais, comerciantes, estão sem a sua renda nesse período, que já passa de um mês, e começa a apertar cada vez mais essa situação. Por isso, vamos pedir que Deus tenha misericórdia para que os nossos governantes, de forma inteligente, sejam guiados pelo Senhor, né, e que não haja nenhum tipo de conflito nessa hora que a luta é pelas vidas, né, por pessoas, por vidas preciosas. Todas as diferenças possam ser minimizadas agora em nome do cuidado das pessoas. E em nome de Jesus. Sei que é difícil lidar com alguns líderes políticos nessa hora, mas Deus é maior do que qualquer um deles. Deus levanta e abate aqueles quem Ele quer. Que Deus tenha misericórdia de nós e coloque a mão sobre os nossos governantes, seja em nível federal, estadual ou municipal. Que Deus coloque a sua mão. E que isso também seja uma ação de Deus em nível mundial, para que essa doença seja de toda, né, diminuída, eliminada, em nome de Jesus. Nós sabemos que Deus tem um plano, Deus usa situações difíceis, de situações de calamidades, para poder cumprir o seu plano, o seu soberano decreto. No entanto, nós temos que interceder a Deus para que Ele tenha graça e misericórdia e minimize, né, aquilo que traz de mal, né, para nós seres humanos. Nós podemos e devemos fazer essa oração, mas sempre submissos à sua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, questão básica da oração, quando a gente intercede, que a gente clama a Deus: Senhor, mas que seja feita a sua vontade. Sempre tem que ser essa nossa palavra, como foi a de Cristo, né? Que no momento mais agudo, mais difícil da sua vida, momento de morte, sofrimento, angústia, ele, pedindo ao Pai que, se possível, passasse dele aquele momento, ele disse: contanto seja feita a tua vontade. Nós também hoje gritamos, clamamos: Senhor, tenha misericórdia de nós. No entanto, seja feita a tua vontade, que é a melhor para cada um de nós. Tá certo? Então, coloque aí o seu pedido. Não esqueça de interceder
pelos seus parentes, né, pelos seus amigos. Esse é um momento de oração e testemunho, porque muita gente está passando dificuldade, e você que é filho de Deus, quando você chega na pessoa e fala, ó, eu vou orar por você, posso orar por você? Vou levar para a minha igreja orar por você. E quando então Deus abençoa aquela pessoa, porque Deus abençoa, você então fala, eu orei por você, e a pessoa é tocada, não é, pelo teu testemunho, testemunho da oração, testemunho da resposta de Deus. E isso tem sido bênção na vida de muitas pessoas têm se aproximado de Deus, da palavra e da igreja, através desses testemunhos de fé, né? De pessoas que Deus coloca no trabalho, nos estudos, na família, na vizinhança, para que possam testemunhar do Deus que ouve as orações, conforme a sua vontade, tá? Então, não deixe de perguntar para o seu vizinho, amigo, parente, o que ele está precisando. E fale, vou levar na minha igreja, vou orar e vou levar na minha igreja para que nós oremos. Então, nós vamos fazer isso também, nessa hora, interceder por todos os pedidos que nós temos. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, queremos colocar diante do Senhor agora todos os pedidos que são nessa hora, Deus, depositados no teu altar, que o Senhor venha ao encontro de cada uma das necessidades, conforme a tua vontade. Ó Deus, queremos colocar mais uma vez a vida de todos os profissionais da saúde, os médicos, ó Deus, os enfermeiros, os auxiliares e assistentes de enfermagem, que eles possam, ó Deus, serem usados, continuar sendo usados por Ti, e que o Senhor dê meios, ó Deus, de que eles possam ser protegidos, guardados de toda a contaminação, mas também além da contaminação. Que o Senhor dê graça, ó Deus, de diminuir todo o estresse, ó Deus, toda a angústia, ó Deus, que eles têm passado, muitos hospitais cheios, outros não tanto, mas queremos pedir, ó Deus, que a Tua graça seja sobre os profissionais da saúde, especialmente aqueles que enfrentam os seus leitos repletos, ó Deus, de pessoas enfermas. Dá a Tua graça, especialmente os crentes possam ser luz do Senhor para acalmar os outros colegas nesse momento, dizendo que o Senhor controla todas as coisas e que tudo aquilo vai passar. Ó Deus, intercedemos pelos profissionais de segurança, os profissionais, ó Deus, de serviços essenciais em geral, que o Senhor tenha misericórdia também e que eles possam ser livres, guardados pela Tua graça. De forma especial, intercedemos por todos os profissionais da nossa igreja e das nossas igrejas. Ó Deus, que além de levar o dom, o talento, o trabalho, levam também o testemunho de Cristo. Ó Deus, vá ao encontro daqueles que passam também dificuldades, ó Deus, de sustento e provimento para os seus lares. Que o Senhor também tenha misericórdia e, ó Deus, faz com que a Tua igreja, principalmente, mas também toda a sociedade, possa nessa hora oferecer o braço de solidariedade para poder ajudar aqueles que necessitam. Mas também, ó Deus, que haja movimentar inteligente, ó Deus, e dentro dos conselhos profissionais, uma forma de que as pessoas possam voltar a trabalhar de uma maneira cuidadosa, de uma maneira, ó Deus, sábia, que não haja o menor risco possível de contaminação, mas que possam trazer o sustento para suas casas. Ó Deus, ouve a oração daquele que nessa hora, ó Deus, está angustiado por algum problema também relacional, que o Senhor, ó Deus, que é o Deus da paz, possa, ó Deus, imperar no coração desses queridos. Ó Deus, aqueles também que sofrem com enfermidades além da própria pandemia, que o Senhor também alivie o seu leito. Aqueles, ó Deus, que sofrem de problemas emocionais, que o Senhor também venha ao encontro, e, ó Deus, que busquem profissionais, busquem pessoas que possam ajudá-los. E também colocamos diante do Senhor todos aqueles que estão frios na fé, ó Deus, que estão afastados do Senhor, que o Senhor reavive e restaure, que eles próprios sintam o desejo de buscar a Tua presença. Ó Deus, de buscar a Tua palavra, de buscar a oração, buscar a comunhão entre os irmãos e restaurarem as suas vidas. Que esse momento, ó Deus, difícil, possa fazer com que os corações reflitam, ó Deus, sobre a necessidade de buscar. Aqueles, ó Deus, que não Te conhecem também, estão vendo, ó Deus, estão sendo tocados por toda essa situação, possam, Deus, principalmente ser tocados pelo Teu Espírito Santo, e possam vir a Te conhecer e, ó Deus, seguir os Teus passos. Ouve a oração do Teu povo, ó Deus, nada somos, nada podemos sem o Senhor. Por isso entregamos todas as nossas dificuldades no Teu altar. E atenda toda a lista, ó Deus, de orações e pedidos que temos colocado, que estão sendo colocados agora,
e que o Senhor atenda conforme o teu querer. Assim oramos e já te agradecemos, porque a tua resposta, sem dúvida alguma, é a melhor. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amados, nessa hora nós vamos convidar o pastor Rafael. Mais uma vez ele vai louvar a Deus conosco, porque Deus já ouviu nossa oração e também vai trazer a mensagem da parte de Deus. A parábola do joio e do trigo, é isso, pastor? É isso aí mesmo, pastor. É isso mesmo, né? Fale ao nosso coração aí nesta noite. Ah, tá certo. Meu filho, quando era pequenininho, ele foi em uma pregação e nós não estávamos, aí quando ele voltou, nós perguntamos, filho, qual foi o tema da pregação hoje? E aí, então, ele respondeu, foi a parábola do shoyu e do milho. Hoje é a parábola do joio e do trigo. Que Deus abençoe, pastor. Amém, amém. Isso aí, irmãos, vamos louvar o nosso Deus. Mais uma vez, estamos aqui para engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E como nós acabamos de orar, nós queremos declarar que nós cremos na cura, cremos num Deus que pode todas as coisas. Então, cante comigo. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Ele é o nosso Deus, Ele escuta quando nós clamamos. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Declare, creio que Tu és. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Vamos cantar mais uma vez lá em cima, que Ele nos ouve quando clamamos. Declare isso ao Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, curando todo o meu ser. Declare, confio em Ti. Confio, Senhor, confio em Ti. Declare, creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida.
nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Creia nesse Deus. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que nós tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Essa é a declaração que devemos realmente fazer todo dia. Senhor, eu preciso de ti, porque eu creio que tu és a cura, tu és a vida. Nós temos essa certeza através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, onde fomos comprados pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso que nós vamos louvar ao Senhor, dizendo assim: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Declare isso. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Declare: Ele é santo, 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 santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Declare: santo, 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 santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Declare: tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Declare: santo, santo, santo,
Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém. Há mais um cântico que diz assim: meu coração transborda de amor, porque o meu Deus é um Deus de amor. Declare isso. Coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Declare, eu digo aleluia. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Amém, louvado seja o nosso Deus. Nós vamos agora passar o nosso momento de estudo da palavra e quero compartilhar com vocês. O pastor Wilson já colocou, nós vamos compartilhar da palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, onde nós vamos falar das parábolas. Eu quero tratar especialmente de uma, mas quero trazer uma pequena introdução sobre o que nós vamos falar nesta noite. Mas antes de iniciarmos propriamente no estudo, quero orar com você. Pedir orientação de Deus para que tudo que venhamos falar seja de acordo com a vontade dele, dirigido pelo Santo Espírito do Senhor. Feche os seus olhos onde você estiver. Se você estiver dirigindo ou estiver ouvindo, não feche. Continue dirigindo, tá bom? Mas se você estiver em casa, feche seus olhos onde quer que você esteja, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento onde nós vamos examinar a Tua palavra. Pedimos a Tua direção, que o Teu Santo Espírito nos instrua, a cada um que está ouvindo, que a Tua palavra renove, ó Deus, nosso coração, nos dando uma palavra de desafio, mas também uma palavra de renovo e conforto, ó Deus, na nossa vida, porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. Por isso, ó Deus, fala conosco. É assim que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o estudo sobre parábolas. No capítulo 13 de Mateus, este capítulo relata acontecimentos ocorridos no momento de crise no ministério de Jesus Cristo. Jesus sabia e ele entendia que a oposição crescente naquele momento dos líderes religiosos resultaria na sua crucificação.
Nós estamos agora nesse período, essa sexta-feira, nesse final de semana nós estaremos comemorando a Páscoa, exatamente esse período que o Senhor está sabendo ali que isso resultaria na sua crucificação. Então era necessário que Jesus explicasse aos seus discípulos e responder à pergunta que ia surgir, que certamente eles levantariam. O que será feito do reino sobre o qual temos pregado? Veja, irmãos, Jesus tem pregado, tem ensinado, e agora a oposição cresce, os líderes religiosos naquele momento se levantam contra, e isso levaria Jesus à crucificação. E Jesus entende que era necessário explicar aos seus discípulos e responder essa pergunta. O que será feito do reino sobre o qual temos pregado? O que vai acontecer sobre tudo isso que temos pregado? Veja, a resposta sobre essa pergunta encontra-se nesta série de parábolas que nós encontramos nesse capítulo. Primeiro, Jesus explica a verdade com respeito ao reino. Jesus começa a explicar nessas parábolas qual é a verdade com relação ao reino de Deus. Em segundo lugar, Jesus explica fatos referentes à sua crucificação. Veja, irmãos, os discípulos ficaram um pouco confusos, pois o mestre lhe falou em palavras. Jesus começou a falar em parábolas. Jesus já havia usado algumas parábolas em seus ensinos. Ele já havia feito isso. Mas naquele dia, ele apresentou uma série de 7 parábolas interrelacionadas, elas se relacionam entre si, e encerrou com uma 8ª ilustração. O termo parábola que nós temos aqui, nós encontramos e queremos frisar, traz assim a seguinte compreensão. Parábola significa comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, na qual se ilustra uma verdade moral e espiritual. Ou, podemos dizer, colocar ao lado. Trata-se de uma história ou comparação colocada lado a lado com algum outro conceito, a fim de esclarecer uma lição. É isso que Jesus estava fazendo, tratando de parábolas. Mas agora, o que vemos ali, naquele momento, é que não são parábolas comuns. Jesus as chama de mistérios do reino dos céus. Eu vou tentar colocar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo, o texto bíblico. Ok, eu acredito que vou conseguir colocar. Veja aí. Em Mateus capítulo 13, no verso 11, está escrito assim: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Ou seja, o Senhor chama essas parábolas, a qual ele está proferindo agora aos seus discípulos, como mistérios do reino dos céus. Isso é muito interessante quando nós olhamos para esse aspecto, porque existe um objetivo claro no ensinamento. No Novo Testamento, um ministério é uma verdade espiritual entendida apenas por meio da revelação divina, mediante a ação do Espírito Santo de Deus. É um segredo santo, podemos assim chamar, conhecido pelos filhos de Deus, que aprende do Senhor e lhe obedece. Aí tem uma pergunta que nós temos que fazer. Por que Jesus ensinou por parábolas? Por quê? No texto que nós vemos ainda há pouco, ele diz assim: ao que respondeu, porque a vós outro é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido.
Veja que interessante nesse versículo. O Senhor dá a conhecer a uns e a outros não. O Senhor aqui já está mostrando exatamente a sua eleição, o seu cuidado, o seu povo, o povo que ele escolheu antes da fundação do mundo. E o que nós queremos mostrar aqui, que quando Jesus começou a ensinar em parábolas, o texto bíblico nos apresenta pelo menos dois motivos. O primeiro motivo que o texto nos apresenta é a falta de disposição das pessoas. Você já deve reparar que tem pessoas que você convida para ir à igreja, quando você fala assim, nós vamos fazer um culto, vá lá conosco, vamos participar do culto conosco. Ah, não, esse negócio de igreja, eu não gosto muito. As pessoas não têm disposição de buscar ao Senhor. A não ser esse momento onde nós estamos vivendo, onde as pessoas estão preocupadas com a sua vida, com a sua saúde, e não está vendo muita solução, e aí, em último caso, busca a Deus. Veja, as pessoas, elas por si só, não têm disposição de buscar a Deus. E nós encontramos isso no Evangelho. Veja, deixa eu colocar aqui. Em Mateus, estou me adaptando aqui com o computador, irmãos. Em Mateus, capítulo 13, do verso 10 a 17, ele diz o seguinte. Espera aí. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que ele lhes fala por parábolas? Ao que responderam, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Veja que interessante esse texto. E eu quero destacar aqui, quando ele diz assim, mas, deixa eu ver se eu chego lá onde está. Ele diz assim, mas ao que não tem, até lhe é tirado. Deixa eu ver se eu chego. 3 aqui. Mais um. De sorte que neles é cumprida a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Veja que o Senhor está mostrando aqui que ele vai falar em parábolas e muita gente não vai entender. Somente vai compreender aqueles a qual o Senhor tem um plano, aqueles a qual o Senhor tem um objetivo, um projeto de vida, ou seja, antes da fundação do mundo. Muitos não vão entender. Esse é o primeiro plano. Primeira coisa que nós vemos aqui. Por que Jesus fala em parábolas? Primeiro porque a falta de disposição das pessoas de buscar a Deus. E Jesus fala em parábolas, e essas pessoas, elas não querem, não desejam, então elas não vão compreender, mesmo que elas ouçam. E a segunda coisa que nós vemos aqui é que a profecia
que está registrada no Salmo 78, verso 2, lá um Salmo de Asaf, ele menciona a profecia de Isaías, capítulos... Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vou tentar colocar novamente aqui o texto para vocês. Isaías capítulo 3 e capítulo 4. Mas nós vamos ler aqui os salmos, tá bom? Deixa eu ver se eu chego lá. Cheguei. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Isaías capítulo 3 e capítulo 4. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Veja, é o nosso Deus mostrando que ele falaria em parábolas, cumprindo assim a profecia. Isso registrado lá no Salmo 78, no verso de número 2. Muito bem, Jesus não... Deixa eu tirar aqui. Estou aprendendo, estou sozinho aqui lidando com o negócio, mas a gente vai chegar lá. Jesus não pregou em parábolas para confundir e nem para condenar as pessoas. Pelo contrário, procurou despertar seu interesse. Interesse, estimular sua curiosidade. Veja que Jesus não prega para fazer confundir, mas sim para despertar interesse nas pessoas. Porque as pessoas vão ficar assim, mas o que ele está dizendo? Não estou conseguindo entender. Eu preciso entender o que ele está querendo dizer. E eles começariam a perguntar um para o outro, e certamente alguns entenderam, outros não, como diz o texto bíblico. Mas muito bem, essas parábolas serviam de esclarecimento para os que crescem e estivessem buscando a verdade de coração. Mas trariam escuridão para os desinteressados e os impenitentes. Aqueles que realmente não se deixavam, não obedeciam a palavra de Deus e não queriam obedecer a palavra de Deus. As 7 parábolas descrevem um avanço espiritual do reino dos céus. Nesta era, nela vemos 3 estágios de desenvolvimento espiritual, né, nessas parábolas que nós vemos aí. Primeiro, começo do reino, que está em Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 9, depois de 18 a 23. A segunda, né, os 3 estágios. Oposição ao reino, que vai do capítulo 13 de Mateus, verso 24 ao 43, que exatamente compreende a mensagem que nós queremos trazer nesta noite, esse estudo. E o terceiro estágio dessas parábolas, desse desenvolvimento do reino, é o resultado do reino. Então, eu quero repetir. Né? O começo do reino, a oposição ao reino de Deus, e o resultado do reino de Deus. É isso que Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos. Queremos tratar neste estudo. A parábola, a qual nós vemos que está no momento da oposição do reino. Que eu entendo que é o período que nós estamos vivendo também. Muitas pessoas se levantam contra a igreja, contra o reino de Deus. Veja, Satanás se opõe ao reino, tentando tirar a palavra de Deus do nosso coração, do coração do povo, dos filhos de Deus. Veja, em Mateus capítulo 13, do verso 34. Veja, 34 não. Esse eu não vou projetar, não. Eu não escrevi esse aqui. Fala assim, no Mateus capítulo 13, do verso 4 e o verso 19, ele diz o seguinte: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. No verso 19 do capítulo 13 diz: E todos os que ouviram a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Veja que a parábola que nós vamos tratar nesta noite, ela é posterior à parábola do semeador. Creio que o reverendo Wilson deu esse estudo sobre a parábola do semeador. Eu, pelo menos, já ouvi ele dando esse estudo. Ele está tratando sobre parábolas. E veja que aqui ele está falando exatamente da semente no coração, e nós vamos ver que agora, com a
do joio e do trigo, nós vamos ver que ela está ligada e trazendo uma nova compreensão. Quando essa estratégia, né, não tragédia, mas a tragédia acontece, mas quando essa estratégia de Satanás falha, o inimigo tem outros meios de atacar a obra de Deus. Essas 3 parábolas do joio, do grão de mostarda e a parábola do fermento revelam que Satanás não passa de um imitador. Essas 3 parábolas que compreende esse estágio, o estágio de perseguição do reino de Deus. Veja aí, diz assim, Satanás ele planta falsos cristãos no meio da igreja. Satanás encoraja um falso crescimento na igreja. Satanás introduz falsas doutrinas na igreja. E nós vamos nos ater exatamente à parábola do joio, sobre os cristãos falsos, onde o Satanás ele tenta implantar, tenta colocar falsos cristãos no meio do povo de Deus. Como é que isso acontece? Por que isso acontece? Não é? Nós vamos caminhar um pouco. Em Mateus capítulo 13, verso 24 a 30, ele diz o seguinte. Outra parábola, abra sua Bíblia para que você possa acompanhar comigo. Os slides não estão me acompanhando aqui. Em Mateus capítulo 13, verso 24 a 30, diz, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio, e no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos, o dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meio do celeiro. Veja, no capítulo 13, do verso 36 a 41, encontramos a explicação dessa parábola que nós acabamos de ler. Veja que eu não estou explicando nada pelas minhas palavras, somente estou lendo o texto bíblico, porque nós queremos nos ater à palavra de Deus, ao texto bíblico. No verso 36 a 41, ele diz assim, então, despedindo as multidões, foi Jesus para as casas. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio não são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão em seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Veja o que o texto bíblico nos mostra, nos dando mais a explicação dessa parábola. Uma vez que não consegue desarraigar os verdadeiros cristãos, Satanás planta impostores no meio deles. Satanás não consegue mexer com os cristãos, ele coloca impostores no meio da igreja. Nessa parábola, a boa semente não representa a palavra de Deus. Não.
A gente sempre, quando olha para a boa semente, a gente entende que é a palavra de Deus. Mas a boa semente aqui, ele está dizendo que são os cristãos. As pessoas que são alcançadas pelo Evangelho e pela fé na palavra. Esses que são alcançados pelo Evangelho, pela palavra de Deus, esses são a boa semente que o Senhor coloca no mundo para que eles continuem a pregar a palavra. E o diabo tenta tirar a palavra de Deus do coração do cristão e não consegue. O campo não é o coração humano, como nós lemos no texto, mas o mundo. Cristo está semeando cristãos verdadeiros, veja, cristãos verdadeiros, por toda parte do mundo, a fim de que deem frutos. Veja, queridos, em João, abra a sua Bíblia, João capítulo 12. Do verso 23 a 26, ele diz assim: Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz bom fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservará-a para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o seu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Veja, irmãos, aqui o Senhor mostrando que ele coloca pessoas que foram alcançadas pela palavra de Deus pelo mundo, para que eles deem frutos, para que eles preguem a palavra de Deus, como eu e você. Eu tive uma experiência muito interessante essa semana. Com essa oportunidade que temos de pregar, como eu estou fazendo aqui agora, e eu faço com a janela aberta, o meu vizinho falou assim: olha, eu tenho ouvido os louvores, tem sido muito bonito, né? Estou vendo que você está fazendo a transmissão do culto, olha, eu vou ligar na sua casa para pedir o endereço a qual você está transmitindo. Olha aí que coisa boa, né? Ele também é cristão. Mas se ele ouviu, o outro vizinho também ouviu. E as pessoas começam a ver que há diferença. Então, eu fui colocado aqui onde eu moro para fazer diferença. Você foi colocado onde você mora para fazer diferença. A nossa igreja está localizada em determinado bairro para fazer diferença. E Satanás não está contente com isso. E ele vai procurar colocar falsos cristãos no nosso meio. Temos que tomar cuidado com isso. Veja, devemos ter cuidado com as falsificações de Satanás. Eu estou falando de cristãos falsos, de repente você fala assim, mas onde o pastor Rafael tirou isso? Né? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, verso de número 26. Diz assim: em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Paulo está dizendo exatamente isso, que jornadas, ele passa por perigo, muita jornada, nos salteadores, entre os patrícios, entre os gentios, em algumas cidades, no deserto, no mar, e também fala de passa perigo entre falsos irmãos. Nós corremos esse perigo. Isso que mostra o texto bíblico para nós. Né? Quem acredita no evangelho falso são instrumentos de Satanás. Porque Satanás ele tenta enganar, exatamente trazendo falsas doutrinas. Em Gálatas, capítulo 1, o verso 6 a 9, diz assim:
Admira-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho. São pessoas que são levadas por vento de doutrina. Pessoas a qual aparece um evangelho que agrada os olhos, agrada o coração, e porque a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela faz com que a gente mude de atitude que não agrada a Deus. E muitas vezes a palavra de Deus, muitas vezes não, com certeza a palavra de Deus nos desafia a desobedecer o nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Veja o verso 6 que está dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns de vós que vos perturbam e querem perverter, deixa eu abrir aqui, querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, deixa eu mudar aqui, mas ainda mesmo que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos prega o evangelho, que vá além do que vós temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho, que vá além daquele que recebesse, que seja anátema. Veja, irmãos, é o nosso Deus mostrando para nós, através da sua palavra, que nós devemos ficar firmado na sua palavra, e não em outro evangelho que chega. Você pode até ouvir, as pessoas podem até apresentar, mas você deve confrontar, você deve buscar compreender dentro da palavra de Deus. Se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, você deve desprezar. Você deve caminhar de acordo com o que Deus tem para nós. Porque o diabo, ele tenta estimular uma falsa justificação. Quer ver só? Vamos ver o texto bíblico aqui. Em Romanos, capítulo 10, verso 1 e 3, ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica, a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Veja, pessoas que buscam a sua própria justiça, pessoas que estão dentro da igreja, estão caminhando, implantando uma falsa justiça no meio do povo de Deus. É algo que nós temos que nos preocupar. Os discípulos do Senhor estavam preocupados em tentar arrancar, e muitas vezes nós temos vontade, sim, de tirar as pessoas que estão no nosso meio, que estão acontecendo e fazendo com que tudo isso aconteça, mas o Senhor, ele mostra, dizendo, olha, deixa crescer junto. Porque vai chegar um momento onde será separado. Porque, irmãos, eu ouvi uma ilustração, e isso tem muito tempo, muitos anos. Talvez hoje já seja diferente a forma de compreender, porque tem muita tecnologia, mas um grupo de funcionários de um banco foram para um banco americano para reconhecer o dólar falso. E ao chegar lá no banco, eles começaram a mexer com o dólar verdadeiro, e começaram ali, passaram o tempo todo mexendo com o dólar, com a moeda verdadeira. E aí teve um dos que foram fazer o curso, perguntou para ele, quando é que nós vamos mexer com o dinheiro falso para que a gente possa identificar? E o instrutor virou para ele e falou assim, olha, quando você conhece o que é verdadeiro, logo você identifica o que é falso. Veja, irmãos, você não precisa experimentar o que é falso para saber que é falso. Basta você conhecer o que é verdadeiro. Conheça a palavra de Deus, conheça o Deus verdadeiro, sirva ao Senhor Jesus, obedeça a sua palavra, conheça dele, conheça a verdade, porque quando o que não for verdade chegar, você já vai identificar. Veja, irmãos, o diabo, ele procura estimular uma falsa justificação, como nós vimos nesse texto.
No verso 3, portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Veja, queridos, nós temos que tomar esse cuidado. Nós temos que tomar todo esse cuidado porque o Senhor tem nos orientado através do Espírito Santo de Deus. Veja, a igreja, ela tem que caminhar de acordo com a palavra. E uma coisa que nós encontramos na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos revela todas as coisas. Satanás até tem uma igreja falsa. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 9, ele diz o seguinte: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, são igrejas de Satanás. Nós precisamos entender que no final dos tempos, Satanás chega ao cúmulo de produzir até um falso Cristo. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 1 a 12, que diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Veja, nós vemos aqui esse texto nos mostrando, e nós já sabemos que isso realmente tem acontecido, e nós sabemos até que pessoas que se levantam contra o evangelho são anticristos. Pessoas que têm se levantado para falar mal do que a igreja tem feito. Quando eu digo igreja, eu estou falando da igreja invisível, porque a igreja visível tem cometido algumas atrocidades, algumas igrejas. E nós entendemos que também são investidas de Satanás, colocando o joio no meio do trigo, onde traz confusão na cabeça de algumas pessoas. Mas aqueles que permanecem firmes na palavra, aqueles que buscam verdadeiramente servir a Deus, o Espírito Santo revela a vontade de Deus, e esses conseguem entender e reconhecer as verdadeiras igrejas, ou seja, os verdadeiros filhos de Deus que estão aqui neste mundo. Irmãos, a nossa tarefa não é arrancar os falsos, mas sim plantar verdadeiros. Não somos detetives
mas sim evangelistas. Devemos semear a palavra de Deus e produzir frutos onde Deus nos plantou. Sabe, a gente às vezes quer fazer muito longe e nós temos os nossos missionários que fazem isso. Quando nós não podemos ir, nós contribuímos com a nossa oração, com uma palavra de carinho, também com a oferta, também com mantimento, com roupa, porque eles vão aonde nós não podemos ir. Mas eu preciso realizar esse trabalho como um evangelista, de pregar o evangelho para que verdadeiros cristãos sejam levantados e postos no mundo para continuar pregando o evangelho. Pois o dia do juízo está próximo. Os justos vão resplandecer como o sol. Diz assim a palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 13, verso 43, ele diz: então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, a palavra do joio e do trigo mostra que nós fomos chamados para pregar o evangelho neste mundo. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, vocês foram chamados para pregar o evangelho neste mundo, para que sejam verdadeiros cristãos, para que vocês façam discípulos, para que verdadeiros discípulos saiam a pregar o evangelho e possam alcançar muito mais verdadeiros discípulos. Porém, Satanás vai investir contra vocês. Vai colocar situações onde vocês não vão compreender. Vai colocar situações onde vocês vão se sentir extremamente atacados. Mas saiba que Deus está contigo. Vocês foram chamados para isso. Olha, vocês vão se sentir incomodados porque os falsos estão próximos de vocês. Mas olha, o Senhor Deus, o Senhor da vinha, o Senhor da plantação, o nosso Deus está cuidando. E ele disse: olha, não, deixa aí. Deixa crescer junto. E chegará um determinado momento onde eles serão afastados. Porque se você for tirar o falso agora, você poderá também arrancar o verdadeiro. Quantas pessoas que você conhece que já esteve na igreja por conta de uma atitude, de uma situação que depois, ao examinar, nós vimos que poderia ter sido diferente? Verdadeiros cristãos, pessoas que estavam firmadas na igreja, saíram da igreja, passaram um período fora da igreja, magoados com a igreja, feridos no coração, e o Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o traz de volta. Não que ele tenha abandonado a sua fé, mas ele estava desgastado por uma situação. O Senhor o resgata, o traz de volta, e ele está ali de volta na igreja. Você deve conhecer pessoas assim, sabe? Porque, de repente, no momento onde foi se arrancar o joio, acabou se arrancando o trigo, e ele começou a esmurecer. Sabe, temos que tomar esse cuidado. Obedecer sempre a palavra de Deus. Não estou dizendo que nós não devemos exercer disciplina. Sim, devemos exercer disciplina na igreja. Isso é para correção, para que possamos caminhar de acordo com a palavra de Deus. Porém, devemos fazer isso baseado na palavra de Deus. Não pelo nosso próprio juízo, como Satanás coloca no coração de algumas pessoas, trazendo uma falsa justificação, como está registrado em Romanos, capítulo 10. As pessoas, baseadas na sua justiça, tomam decisões e geram atitudes que acabam destruindo muitas vezes a igreja. Temos que tomar esse cuidado. Pessoas vão chegar trazendo novos evangelhos. Um evangelho falso, como está registrado lá em Gálatas. Nós devemos buscar somente na palavra de Deus. Queridos, esse é um momento difícil onde a igreja vive. Porque o Senhor Jesus, ao pregar as parábolas, ele começa a falar do início do seu reino. O momento onde o seu reino é perseguido. E agora o final, quando Cristo vem buscar e resgatar a sua igreja. Veja, nós estamos vivendo este momento onde a igreja é perseguida, mas ela continua avançando, porque o nosso Deus
o Deus Todo-Poderoso, continua olhando por nós e nos direcionando. O Senhor nos colocou aqui para ser bênção. Que você seja bênção, onde quer que você esteja. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos, ó Deus, que temos compreensão da Tua vontade mediante a ação do Teu Santo Espírito. E é o Senhor mesmo quem dá o Espírito. A Tua palavra nos ensina, se nós queremos sabedoria, nós devemos pedir ao Senhor, que nos dá liberalmente. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, a nossa mente, nosso desejo de servir o Senhor cada vez melhor. Somos, sim, bombardeados, ó Deus, pelo inimigo, que tenta desviar a nossa fé. Nós queremos permanecer fiel a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a ficarmos fiéis à Tua palavra. É assim que eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar o reverendo Wilson para estar conosco agora, neste momento. Reverendo Rafael, obrigado pela palavra aí, Deus te abençoe grandemente. Amém. Nós queremos, nesse momento, avisar a igreja, nós temos uma surpresa para sexta-feira agora, nós teremos por transmissão ao vivo o nosso culto das 7 palavras da cruz. Teremos aí a participação dos 3 pastores da igreja, dos 3 presbíteros da igreja. Transmissão ao vivo do culto das 7 palavras da cruz. Nosso horário de sábado oficial é às 19h30. A liderança decidiu no início do ano que esse seria o horário oficial dos trabalhos de sábado. Então, nós teremos neste sábado, nessa sexta, me perdoem, também acompanhando esse horário de sábado às 19h30, para a gente não confundir, tá certo? Então, teremos o culto das 7 palavras da cruz, tradicional, onde cada uma das palavras da cruz que Jesus falou antes da sua morte, seja rememorada e seja aplicada na nossa vida para os dias de hoje, ao que estamos vivendo com a pandemia. Então, não perca. Marque aí, programe o seu celular, o seu relógio, e também já comece a divulgar. Em breve nós vamos lançar o banner desse culto das 7 palavras da cruz, para você poder compartilhar com seus amigos, conhecidos, né? Imagino que com essa dificuldade do afastamento dos trabalhos presenciais, haverão muitos poucos trabalhos ao vivo nesse dia. Temos, por tradição, né, sínodo, igrejas do nosso presbitério e sínodo, fazendo programações com corais e tudo mais, cantatas. Nós teríamos a nossa cantata infantil, mas, infelizmente, por conta da falta de encontros e reuniões, né, certamente não serão realizados. Então, nós vamos ter nosso culto das 7 palavras da cruz. Né? Uma bênção, um privilégio, então vamos aproveitar. O culto das 7 palavras da cruz, ele traz cada uma das palavras e no intervalo de cada uma delas a gente ora a Deus e louva a Deus. É um culto muito agradável. Quer falar, pastor Rafael? Não, é isso mesmo, é convidar todos vocês, chame seus amigos, estejam conosco, vai ser bênção. Esse é um momento novo para nós e tem sido bênção. Que seja você também bênção aí na sua casa. Abra a janela, deixe os seus vizinhos ouvirem você cantar, se você está recebendo o culto na sua casa. Isso é bênção demais, irmão. Participa conosco. Amém. Outra coisa importante, pastor, é que essa semana nós concluímos no domingo a nossa leitura dos 4 evangelhos. Então, vamos estar aí no finalzinho da leitura do Evangelho de João, e aí culminando aí desde sexta com as comemorações da Páscoa. Teremos provavelmente a seguinte programação. Sexta-feira, o culto das 7 palavras da cruz. Não teremos o culto da manhã no domingo, porque uma das coisas que nós fazíamos era aproveitar o culto de manhãzinha e logo depois fazer o café, né, social, comunitário, todo ano a gente fazia, mas esse ano não será possível. Sim. Então, às 9h30, teremos nossa escola dominical,
normalmente, né, com aquela divisãozinha das classes, como fizemos domingo passado, e à noite, nosso culto da ressurreição, louvor e adoração a Deus pela ressurreição de Cristo. Tá certo? Então, todos já estão convidados. Então, marquem aí. Sexta-feira, 19h30, culto das 7 Palavras da Cruz. Domingo, 9h30, escola dominical. E domingo, às 19 horas, o nosso culto da ressurreição. Tá certo? Vamos orar, viu? Viu, pastor? Eu não falei nada com o senhor ainda, mas a gente podia pensar no seguinte: como nós acabamos de ler os 4 evangelhos, nós poderíamos abrir para o pessoal mandar para nós no Face não, né? No Messenger, ou pelo WhatsApp, no grupo da igreja, ou quem quiser mandar no Face da igreja, perguntas relacionadas aos 4 evangelhos. E a gente abrir aqui um dia para poder a gente trazer essas perguntas e respostas aqui para o povo. O que o senhor acha? Boa ideia. Então, você que já está participando com a gente, se você está acompanhando a leitura aí dos 4 evangelhos, você já faça suas anotações. Se você não está, aproveite os dias aí finais e faça então a sua pergunta e nós procuraremos responder aí durante nossos trabalhos ou extraordinariamente, né, ao vivo a gente traz aí a resposta das questões. Isso nós já tínhamos falado alguma coisa, né, anteriormente, mas vamos acatar uma ótima ideia, então vamos lançar a oportunidade dos irmãos perguntarem e nós respondermos. Se a gente souber responder tudo, ótimo. Se a gente não souber responder, a gente promete que traz na oportunidade seguinte a resposta. A gente pode consultar os universitários, de repente convidar um outro pastor para estar com a gente nessa live. Mas é que, assim, quando a gente começou a fazer a leitura, nós tínhamos feito algumas perguntas, né, para o pessoal responder no domingo, né? Lembra? Sim. E aí o pessoal, a gente poderia abrir assim. É claro que nós vamos realizar se houver as perguntas. Se todo mundo já souber, aí a gente começa a perguntar para eles, pastor. Muito bem. Tá bom? Tá, joia. Vamos então fazer uma oração agora, agradecendo por essa oportunidade, pela palavra recebida, a palavra do joio e do trigo, né, o inimigo que é implantado em nosso meio, mas a nossa preocupação não tem que ser de arrancá-lo, mas de conquistar os outros que são milho também, né, que são trigo também. Acabei aqui embarcando na história do Rafael, meu filho, do show e do milho. Amém. Vamos orar, queridos, a Deus. Senhor, louvamos o teu nome por essa oportunidade de oração, de gratidão, ó Deus, de intercessão. Louvado e engrandecido seja o teu nome, porque Amém. A nossa oração tem sido respondida. Te louvamos porque o Senhor ainda, por graça e misericórdia, pelos méritos de Cristo, está com os ouvidos inclinados e atentos para nós. Agradecemos a ti por isso. E também por tua palavra, Deus, bendita, santa, parábola do joio e do trigo. Te louvamos, ó Deus, por essa palavra bendita, pela vida do pastor Rafael, pela instrumentalidade do Senhor na vida dele, e que o Senhor aplique essa mensagem no nosso coração, na nossa vida, para glorificarmos o teu nome e sermos abençoados também. Recebe o nosso louvor por esse trabalho de quarta-feira e abençoe cada um dos teus filhos nos seus lares, nos dando, ó Deus, condição de cuidar, ó Deus, da nossa saúde nesse tempo, cuidar dos nossos amados e, ó Deus, receber da tua bênção a cada dia. Muito obrigado, nós oramos em nome e por amor de Cristo. Amém. Amém. Com cântico aí, pastor? Por tudo que tem feito, por tudo que tem sido, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço.
agradeço por me libertar por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Deus abençoe, irmãos. Amém. Deus abençoe.